Existe algo em você que parece desafiar o tempo. E talvez você já tenha percebido isso pela maneira como certas pessoas observam seu rosto por alguns segundos a mais, tentando encontrar uma explicação para aquilo que não conseguem compreender. Quando descobrem sua verdadeira idade, a reação quase sempre é parecida: surpresa, dúvida, curiosidade. Mas e se essa impressão não estivesse relacionada apenas à aparência? E se aquilo que realmente chama a atenção fosse uma combinação muito mais profunda entre presença, energia emocional e a maneira como você aprendeu a carregar sua própria história? Carl Jung compreendeu que aquilo que acontece dentro de nós inevitavelmente encontra uma forma de aparecer do lado de fora. O rosto não conta apenas quantos anos alguém viveu. Ele também pode carregar marcas de conflitos, transformações, reconciliações e escolhas silenciosas. Por isso, talvez o verdadeiro motivo de tantas pessoas se surpreenderem com você esteja escondido em um lugar que nenhum espelho consegue revelar completamente. Há pessoas que envelhecem carregando cada experiência como um peso, enquanto outras atravessam diferentes fases da vida, desenvolvendo uma presença difícil de definir. Isso não significa negar o tempo, lutar contra a idade ou perseguir uma aparência impossível. Pelo contrário, na perspectiva junguiana, existe uma diferença profunda entre simplesmente acumular anos e permitir que as experiências transformem a consciência. Jung chamou esse caminho de individuação, o processo pelo qual alguém deixa de viver exclusivamente segundo expectativas externas e começa, pouco a pouco, a reconhecer quem realmente é. Quando isso acontece, algo muda no modo de olhar, falar, caminhar e reagir. A pessoa não precisa anunciar sua transformação, porque sua presença começa a revelar aquilo silenciosamente. Talvez seja justamente essa contradição que provoque tanta surpresa quando olham para você. Sua idade conta uma história, mas sua presença parece contar outra. E existe uma razão psicológica muito mais profunda para isso. Durante grande parte da vida, somos ensinados a acreditar que o tempo apenas retira. Retira juventude, possibilidades, oportunidades e versões antigas de nós mesmos. Mas Jung enxergava o amadurecimento por outra perspectiva. Para ele, certas fases da existência podem abrir portas interiores que anteriormente permaneciam fechadas. Conforme alguém começa a reconhecer sua sombra, abandonar personagens construídos para agradar aos outros e integrar partes de si que durante anos foram rejeitadas, uma energia antes consumida pelo conflito interno pode encontrar outra direção. Não se trata de parecer mais jovem, mas de tornar-se mais inteiro. E uma pessoa mais inteira costuma transmitir algo que desconcerta quem ainda acredita que idade determina automaticamente vitalidade, curiosidade ou presença. É por isso que algumas pessoas talvez não consigam simplesmente olhar para você e seguir adiante. Existe uma pergunta silenciosa acontecendo dentro delas. O que essa pessoa tem de diferente? E aqui surge a parte mais intrigante. Muitas vezes, aquilo que os outros percebem em nós revela também algo sobre eles próprios. Jung chamou esse fenômeno de projeção. Quando alguém reage intensamente à sua aparência, à sua segurança ou à maneira como você parece ocupar o próprio espaço, essa reação pode carregar conteúdos que pertencem à história daquela pessoa. Talvez você represente uma possibilidade que ela acreditava ter perdido. Talvez sua presença confronte uma crença antiga sobre envelhecimento, valor pessoal ou recomeços. Isso explica por que algumas pessoas demonstram admiração, enquanto outras podem reagir com estranhamento ou comparação. A mesma presença pode despertar emoções completamente diferentes, porque cada observador enxerga através das próprias experiências. Portanto,
Quando sua idade surpreende alguém, talvez aquela reação diga menos sobre um número e muito mais sobre aquilo que sua existência desperta silenciosamente no inconsciente dessa pessoa. Mas existe algo ainda mais importante que você precisa compreender antes de interpretar esses olhares. A verdadeira força não está em tentar permanecer jovem para sempre, nem em transformar a aprovação externa em medida de valor. Está em chegar a uma fase da vida na qual você já não precisa pedir permissão para existir como realmente é. Talvez aquilo que tantas pessoas percebam em você seja exatamente isso. Uma presença que nasceu depois de batalhas que ninguém viu, despedidas que ninguém compreendeu e mudanças internas que jamais apareceram em fotografias. Jung acreditava que tornar-se consciente exige coragem, porque significa abandonar versões de nós mesmos que já cumpriram sua função. E quando alguém começa esse processo, o tempo deixa de ser apenas aquilo que passou e passa a representar tudo aquilo que foi integrado. Continue comigo, porque a verdadeira razão pela qual sua aparência e sua idade podem causar tanta surpresa não está apenas no que as pessoas enxergam quando olham para você, mas principalmente naquilo que você deixou de carregar dentro de si. E antes de continuarmos, se alguma dessas palavras já fez você enxergar sua própria história de uma maneira diferente, deixe o seu like neste vídeo. Esse pequeno gesto ajuda esta mensagem a chegar até outras pessoas que também precisam compreender que o tempo não diminui aquilo que existe de mais profundo dentro delas. E permaneça comigo até o final, porque o que você vai descobrir a seguir pode mudar completamente a maneira como você interpreta aquilo que as pessoas percebem quando olham para você. O que as pessoas realmente percebem quando olham para você. Talvez durante muito tempo você tenha acreditado que os comentários sobre sua aparência fossem apenas elogios casuais. Alguém descobre sua idade, olha novamente para você e imediatamente diz que jamais imaginaria. Você sorri, agradece e continua a conversa. Mas existe algo curioso acontecendo naquele instante. A pessoa não está reagindo somente ao seu rosto. Ela está reagindo à diferença entre aquilo que esperava encontrar e aquilo que encontrou. Nossa mente cria imagens antecipadas sobre como alguém de determinada idade deveria parecer, comportar-se e até demonstrar sua energia diante da vida. Quando você rompe silenciosamente essa expectativa, produz uma pequena quebra de padrão. Na linguagem da psicologia analítica de Carl Jung, aquilo que vemos no outro frequentemente se mistura com conteúdos que carregamos dentro de nós. Assim, o espanto de alguém diante de você pode revelar não apenas uma percepção sobre sua aparência, mas também crenças profundas daquela pessoa sobre idade, vitalidade, amadurecimento e identidade. Existe uma diferença importante entre juventude física e vitalidade psicológica, e compreender isso muda completamente a maneira de interpretar esse fenômeno. Jung não ensinava que alguém deveria lutar contra o envelhecimento ou tentar permanecer preso a uma versão mais jovem de si mesmo. Pelo contrário, sua obra aponta para a importância de atravessar as diferentes etapas da existência e permitir que cada uma revele novos aspectos da personalidade. Quando uma pessoa amadurece sem abandonar completamente sua curiosidade, sua capacidade de aprender e sua abertura para aquilo que ainda pode acontecer, ela transmite algo difícil de reduzir a uma idade. É como entrar em uma casa antiga perfeitamente preservada e descobrir lá dentro janelas abertas para uma paisagem inesperadamente viva. A estrutura possui história, mas existe movimento em seu interior. Talvez seja essa combinação que algumas pessoas percebam em você. Experiência suficiente para transmitir profundidade, mas uma presença que não parece ter desistido de descobrir o próximo capítulo. E existe outra camada ainda mais profunda.
Pense em quantas vezes você precisou reconstruir alguma parte de si sem que ninguém soubesse. Quantas decepções foram atravessadas em silêncio. Quantas expectativas precisaram morrer para que uma versão mais consciente de você pudesse surgir. Quantas vezes você entrou em um período difícil, acreditando que sairia enfraquecido, e depois de algum tempo, percebeu que havia desenvolvido uma força diferente? Jung descrevia a transformação psicológica como um encontro com conteúdos que normalmente preferimos evitar. A sombra, por exemplo, representa aspectos rejeitados ou desconhecidos da personalidade que precisam ser reconhecidos para que possamos caminhar em direção a uma vida mais integrada. Quem atravessa esse processo não se torna perfeito, torna-se mais consciente das próprias contradições. E essa consciência pode mudar a maneira de ocupar o mundo, porque você começa a desperdiçar menos energia tentando sustentar uma imagem impossível de perfeição diante dos outros. É justamente aqui que a aparência deixa de ser apenas uma questão estética e começa a funcionar como símbolo. Não porque o rosto revele magicamente tudo aquilo que existe dentro de alguém, mas porque nossa postura, nossas expressões, nosso olhar e nossa maneira de responder ao mundo também participam da impressão que transmitimos. Uma pessoa dominada constantemente pelo medo pode carregar uma presença diferente daquela que aprendeu a estabelecer limites. Alguém que vive buscando aprovação pode entrar em uma sala de maneira diferente de quem já compreendeu que não precisa convencer todos sobre o próprio valor. Isso não significa que sofrimento determine aparência, nem que exista uma fórmula para parecer jovem. A questão é outra. O estado interior influencia nossa forma de estar diante da vida. E quando você começa a abandonar pesos emocionais que carregou durante anos, aquilo que muda primeiro talvez não seja o espelho. Pode ser simplesmente a maneira como você olha para ele. Por isso, existe uma pergunta muito mais poderosa do que por que pareço ter menos idade. A pergunta é: o que aconteceu dentro de mim para que minha presença seja percebida dessa maneira? Essa mudança parece pequena, mas abre uma porta completamente diferente. Em vez de transformar juventude em prêmio, você começa a investigar consciência. Em vez de depender da reação dos outros, começa a observar sua própria trajetória. Talvez você tenha parado de implorar por lugares onde precisava diminuir a própria personalidade para permanecer. Talvez tenha aprendido que certas despedidas não significavam fracasso, mas encerramento de ciclos. Talvez você simplesmente tenha começado a aceitar que amadurecer não significa tornar-se emocionalmente apagado. E quando essa percepção começa a nascer, surge uma descoberta ainda mais surpreendente. Algumas pessoas não ficam impressionadas apenas porque você parece diferente da idade que possui. Elas ficam impressionadas porque você desperta nelas uma possibilidade que acreditavam estar desaparecendo. Você pode estar quebrando uma crença que elas carregam sobre o tempo. Imagine alguém que passou anos acreditando que depois de determinada fase da vida, certas portas simplesmente se fechariam. Essa pessoa aprendeu que existiria uma idade para começar, uma idade para amar, uma idade para mudar, uma idade para arriscar e, silenciosamente, uma idade para desistir. Então, ela encontra alguém que contradiz essa narrativa sem precisar pronunciar nenhuma palavra. É nesse momento que a surpresa pode se tornar muito maior do que um comentário sobre aparência. Sua presença confronta uma crença. Jung observou profundamente como a personalidade consciente pode ser construída ao redor de expectativas sociais. Ele chamou de persona a face psicológica que apresentamos ao mundo, necessária para nossa adaptação, mas perigosa quando confundimos completamente essa máscara com nossa identidade. Quando alguém acredita que precisa representar exatamente aquilo que a sociedade espera de sua idade, pode abandonar partes vivas de si
apenas para continuar pertencendo ao personagem que aprendeu a interpretar. Talvez você também tenha vivido assim durante algum período. Talvez tenha tentado caber em expectativas que nunca combinaram completamente com você. Pode ter permanecido em relações porque acreditava que recomeçar seria tarde demais. Pode ter escondido desejos porque imaginava que seria julgado. Pode ter aceitado opiniões alheias como se fossem sentenças sobre seu futuro. Mas alguma coisa mudou. Talvez lentamente, quase imperceptivelmente, você tenha começado a perceber que viver exclusivamente para corresponder ao olhar externo cobra um preço enorme. Jung entendia a individuação como um movimento em direção àquilo que somos de maneira mais ampla, para além da identificação rígida com papéis e máscaras. Isso não significa rejeitar a sociedade, mas deixar de permitir que ela determine cada dimensão da nossa existência. Quando esse movimento acontece, uma pessoa pode recuperar partes de si que ficaram esquecidas por muito tempo, e essa recuperação pode ser percebida como espontaneidade, autenticidade e presença. É por isso que alguém pode olhar para você e sentir uma mistura estranha de admiração e desconforto. Admiração porque percebe liberdade. Desconforto porque essa liberdade talvez revele uma prisão que ela ainda não reconheceu dentro de si. Essa é uma das ideias mais provocativas relacionadas à projeção. Nem sempre reagimos ao outro simplesmente pelo que ele é. Algumas vezes, reagimos ao que ele desperta em nossa própria psique. Uma pessoa pode admirar profundamente sua segurança porque ainda não conseguiu desenvolver a própria. Outra pode sentir incômodo diante da mesma característica porque ela confronta algo reprimido. Você não precisa transformar cada reação alheia em diagnóstico psicológico. Isso seria simplificar demais a complexidade humana. Mas pode compreender que nem todo olhar recebido define você. Algumas reações pertencem muito mais à história emocional de quem observa do que à pessoa que está sendo observada. Essa compreensão liberta porque você deixa de transformar cada comentário em julgamento definitivo sobre seu valor. Se alguém diz que você parece jovem, você pode receber o elogio sem construir sua identidade ao redor dele. Se alguém critica sua aparência, também não precisa permitir que essa opinião se transforme em verdade absoluta. Jung insistia na necessidade de ampliar a consciência, e isso inclui perceber, quando entregamos ao olhar externo, um poder que deveria permanecer dentro de nós. A verdadeira transformação começa quando você consegue perguntar: quem sou eu quando ninguém está me observando? Essa pergunta pode assustar, porque remove o palco, os aplausos e também as críticas. Resta apenas você diante de si mesmo. E talvez seja justamente nessa solidão interior que uma forma mais profunda de juventude psicológica apareça. A capacidade de continuar encontrando partes desconhecidas da própria personalidade, mesmo depois de acreditar que já sabia exatamente quem era. Mas há um detalhe que poucas pessoas percebem. Quanto mais você se aproxima de uma identidade verdadeira, menos necessidade sente de provar que ainda possui valor. Você não precisa competir com alguém mais jovem, nem tentar reproduzir uma versão antiga de si mesmo. O passado deixa de funcionar como lugar para onde você deseja desesperadamente voltar e começa a funcionar como território do qual você extrai significado. Então acontece algo paradoxal. Quando você finalmente para de perseguir aquilo que já foi, pode parecer mais vivo no presente. Não porque o relógio voltou, mas porque sua energia deixou de ser consumida tentando ressuscitar uma identidade encerrada. E isso nos leva diretamente a uma dimensão ainda mais profunda do pensamento junguiano. Aquilo que envelhece em nós nem sempre precisa ser preservado.
Algumas versões precisam terminar para que outras possam nascer. A sombra que você enfrentou pode ter devolvido partes esquecidas de você. Há períodos da vida em que tudo parece perder sentido ao mesmo tempo. Uma relação termina, alguém decepciona você, um projeto fracassa, uma amizade muda, ou simplesmente chega aquela sensação silenciosa de que a vida construída até ali já não representa completamente quem você se tornou. Normalmente interpretamos esses momentos como crises que deveriam ser evitadas. Jung, porém, compreendia que determinados conflitos podem assumir uma função transformadora quando obrigam a consciência a encontrar conteúdos que estavam sendo ignorados. É nesse território que aparece a sombra. Ela não representa simplesmente algo maligno, escondido dentro de nós. A sombra reúne aspectos da personalidade que não foram reconhecidos ou aceitos pela consciência. E entre essas partes rejeitadas, podem existir não apenas impulsos difíceis, mas também coragem, espontaneidade, criatividade, firmeza e desejos que foram abandonados porque não combinavam com a imagem que aprendemos a apresentar. Talvez durante anos você tenha acreditado que precisava ser sempre compreensivo para ser amado. Então, descobriu que compreensão sem limites pode transformar-se em abandono de si. Talvez tenha acreditado que precisava permanecer disponível para todos e, depois de muitas frustrações, aprendeu a dizer não. Talvez confundisse amor com tolerar qualquer comportamento, até compreender que respeito também exige fronteiras. Essas descobertas não aparecem sem desconforto. Encontrar a sombra significa admitir verdades sobre nós mesmos que nossa persona preferiria esconder. Significa reconhecer raiva quando gostaríamos de parecer sempre tranquilos, vulnerabilidade quando gostaríamos de parecer invencíveis e desejo quando tentávamos convencer a nós mesmos de que já não queríamos nada. Mas quando essas partes são reconhecidas conscientemente, deixam de controlar nossa vida inteiramente a partir do escuro. E algo que estava aprisionado começa a retornar à personalidade. Talvez seja exatamente essa energia recuperada que algumas pessoas interpretam como juventude. Não juventude cronológica, mas vivacidade. Pense em alguém que passou décadas tentando agradar todos ao redor e finalmente percebeu que pode escolher. De repente, sua maneira de falar muda, sua postura muda, suas decisões tornam-se menos hesitantes. Seus olhos parecem mais presentes porque sua atenção já não está permanentemente ocupada, tentando prever o julgamento de cada pessoa. Nada disso altera sua data de nascimento, mas altera profundamente a experiência de estar vivo. É por isso que reduzir tudo à aparência seria perder a parte mais interessante da história. Talvez aquilo que surpreenda os outros não seja apenas o que existe em seu rosto, mas a ausência de algo que antes pesava sobre você. Certas correntes emocionais não aparecem em fotografias, mas sentimos quando finalmente deixam de existir. Existe também um paradoxo importante. Aceitar o envelhecimento pode produzir mais liberdade do que lutar desesperadamente contra ele. Quando você tenta negar o tempo, cada mudança pode parecer ameaça. Quando começa a integrá-lo à própria história, cada fase pode revelar outro significado. Jung dedicou grande atenção à segunda metade da vida porque entendia que ela traz desafios psicológicos diferentes daqueles encontrados no início. Aquilo que serviu para construir uma identidade durante a juventude pode não ser suficiente para dar significado às etapas seguintes. Surge, então, uma convocação para olhar para dentro. Para algumas pessoas, essa passagem é assustadora. Para outras, torna-se uma espécie de renascimento simbólico, porque elas começam a perguntar não apenas o que conquistei, mas quem estou me tornando.
E essa pergunta possui uma força extraordinária, porque devolve movimento justamente quando muitos acreditavam que tudo deveria começar a diminuir. Então talvez exista algo que ninguém tenha lhe contado. Você não precisa vencer o tempo para surpreender alguém. Precisa apenas não abandonar a própria vida antes que ela termine. Existe uma diferença gigantesca entre envelhecer e desistir interiormente. O corpo possui seus processos naturais, e respeitá-los é parte da realidade humana. Mas curiosidade, capacidade de aprender, abertura emocional e busca por significado não precisam obedecer ao mesmo calendário das expectativas sociais. Quando você entende isso, deixa de perguntar quanto tempo ainda possui para começar alguma coisa e começa a perguntar o que deseja fazer conscientemente com o tempo disponível. E aqui entramos no ponto em que o roteiro muda completamente de direção, porque talvez sua aparência não seja a verdadeira razão da surpresa. Talvez aquilo que choque algumas pessoas seja perceber que você não desapareceu dentro da idade que esperavam que definisse você. Quando você para de lutar contra quem é, sua presença muda. Existe um cansaço que não nasce do trabalho, da rotina ou das responsabilidades. Ele nasce do esforço constante para parecer alguém que você acredita precisar ser. Durante anos, uma pessoa pode sustentar uma imagem de força enquanto está emocionalmente exausta, demonstrar indiferença enquanto deseja afeto, sorrir para não decepcionar ninguém e dizer está tudo bem quando algo dentro dela está pedindo transformação. Manter essa distância entre identidade externa e realidade interna consome energia. Jung percebeu o perigo de uma identificação excessiva com a persona justamente porque a máscara social, quando se torna absoluta, começa a afastar o indivíduo de dimensões essenciais de sua própria psique. E talvez uma das mudanças mais visíveis aconteça quando alguém finalmente começa a diminuir essa distância. A pessoa não se torna completamente transparente nem abandona todos os papéis sociais. Ela simplesmente deixa de viver exclusivamente para sustentar uma versão fabricada de si. Imagine o que acontece quando você já não precisa convencer alguém a permanecer, quando não precisa perseguir a aprovação, quando consegue entrar em um ambiente sem avaliar desesperadamente se todos gostaram de você. Uma quantidade enorme de energia psíquica deixa de ser gasta nessa vigilância. E essa energia pode retornar para a sua vida. Você conversa com mais presença, e sem verificar imediatamente quem está observando. Escolhe roupas porque gosta delas, não apenas porque espera a aprovação. Começa projetos sem precisar anunciar para todos. Aprende coisas novas porque sente curiosidade. Novamente, isso não é uma fórmula estética nem uma promessa de rejuvenescimento. É algo psicologicamente mais interessante. Quando diminuímos determinadas guerras internas, nossa relação com o presente pode se tornar menos pesada. E talvez as pessoas percebam isso antes mesmo de conseguirem explicar racionalmente o que estão vendo. Porém, essa transformação traz outra consequência. Algumas pessoas que estavam acostumadas com sua antiga versão podem estranhar a nova. Quem se beneficiava da sua dificuldade de estabelecer limites pode dizer que você mudou. Quem conhecia apenas sua necessidade de aprovação pode interpretar sua autonomia como frieza. Quem esperava que você permanecesse preso ao passado pode não entender por que você começou a seguir adiante. E aqui existe uma lição profundamente compatível com a perspectiva junguiana. Crescer psicologicamente nem sempre produz aplausos. Individuação significa diferenciar-se suficientemente das expectativas coletivas para encontrar uma relação mais consciente com o próprio centro. Isso pode criar tensão, porque o grupo prefere previsibilidade. Quando você deixa de representar o papel que sempre representou, outras pessoas precisam reorganizar a maneira como se relacionavam com você. Talvez por isso, certos comentários sobre sua aparência carreguem algo além de admiração.
Às vezes, alguém pergunta sua idade e parece genuinamente intrigado porque sua maneira de viver não combina com a narrativa que essa pessoa construiu sobre aquela fase da existência. Você continua curioso, continua criando planos, continua aprendendo, continua cuidando de si sem transformar cuidado em obsessão, continua acreditando que existem experiências que ainda podem ensinar algo. Isso quebra uma expectativa silenciosa. E quando expectativas são quebradas, a mente procura explicações rápidas. Deve ser genética, deve existir algum segredo, deve fazer alguma coisa diferente. Talvez existam muitos fatores concretos envolvidos na aparência de qualquer pessoa, mas, psicologicamente, existe uma questão mais profunda. Por que precisamos tanto acreditar que vitalidade pertence exclusivamente a determinada idade? A resposta pode estar no medo. Quando alguém vê o envelhecimento apenas como perda, qualquer pessoa que atravesse o tempo mantendo interesse pela vida se torna uma espécie de quebra de narrativa. Ela demonstra que amadurecimento também pode significar profundidade, discernimento e liberdade. Isso não elimina dificuldades, limitações ou perdas reais. Jung nunca propôs uma visão superficialmente otimista da existência. Sua psicologia reconhece conflito, sombra, sofrimento e contradição. Mas justamente por reconhecer a escuridão, ela também procura significado na transformação. E talvez seja isso que sua presença esteja comunicando sem palavras. Você não saiu ileso de tudo aquilo que viveu, mas também não permitiu que cada ferida se tornasse sua identidade definitiva. Quando alguém percebe isso, existe uma qualidade que pode ser confundida com juventude, mas talvez tenha outro nome: integração. O verdadeiro segredo não é parecer mais jovem, mas continuar tornando-se quem você é. Agora, tudo começa a se encaixar. Talvez as pessoas tenham realmente se surpreendido ao descobrir sua idade. Talvez você já tenha ouvido tantas vezes que não parece ter essa idade, que começou a se perguntar o que existe por trás dessa impressão. Mas depois de atravessar todas essas camadas, percebemos que existe uma pergunta ainda maior escondida dentro do tema. O que significa envelhecer sem abandonar a própria individualidade? Na perspectiva de Jung, a vida psicológica não deveria permanecer congelada na identidade construída durante os primeiros capítulos da existência. Existe sempre algo inconsciente pedindo reconhecimento, algo que ainda não foi integrado, uma parte da personalidade esperando espaço para aparecer. Por isso, amadurecer pode ser menos parecido com fechar portas e mais parecido com caminhar por uma casa que você acreditava conhecer completamente até descobrir um corredor que nunca havia percebido. Esse corredor interior pode levar a lugares inesperados. Talvez você descubra que ainda deseja aprender alguma coisa que adiou durante anos. Talvez perceba que certas relações já não combinam com sua consciência atual. Talvez encontre coragem para estabelecer um limite que antes parecia impossível. Talvez volte a criar, viajar, estudar, escrever, dançar, cuidar de um projeto ou simplesmente viver com mais presença. Nada disso precisa ser grandioso aos olhos do mundo. A transformação psicológica frequentemente começa em decisões quase invisíveis. O importante é que existe movimento. Jung via o desenvolvimento da personalidade como algo que exige confronto entre consciência e inconsciente, entre aquilo que acreditamos ser e aquilo que ainda podemos descobrir sobre nós mesmos. Enquanto essa conversa interior permanece viva, você não está simplesmente repetindo sua existência, está participando conscientemente dela. E talvez seja exatamente isso que algumas pessoas enxerguem sem conseguir nomear. Elas não estão vendo ausência de idade, estão vendo presença. Existe uma diferença enorme. A ausência de idade seria uma fantasia impossível.
Presença significa estar verdadeiramente dentro da fase que você vive, sem precisar fugir dela. Significa carregar suas experiências sem transformar todas elas em correntes. Significa lembrar sem necessariamente morar no passado. Significa reconhecer perdas sem concluir que nada novo pode acontecer. Quando alguém encontra uma pessoa assim, pode sentir algo estranho, porque nossa cultura frequentemente associa novidade aos jovens e estabilidade aos mais velhos, como se curiosidade e transformação tivessem prazo de validade. Mas a psique humana é mais complexa do que essas categorias. Enquanto existe consciência capaz de perguntar, existe possibilidade de descobrir. Por isso, da próxima vez que alguém demonstrar surpresa com sua aparência ou idade, talvez você possa receber aquele momento de maneira diferente. Em vez de transformá-lo apenas em confirmação estética, permita que ele funcione como lembrança de algo mais profundo. Você atravessou capítulos que poderiam ter endurecido sua relação com a vida, e ainda assim, alguma parte de você permaneceu aberta. Isso não significa que todos os dias sejam leves. Não significa ausência de medo, tristeza ou insegurança. Significa apenas que essas experiências não precisam possuir a palavra final sobre quem você está se tornando. A sombra pode ser reconhecida. A persona pode ser flexibilizada. Projeções podem ser percebidas. Velhos padrões podem perder força. E a individuação continua como uma jornada que não cabe em um número escrito em documento algum. Então guarde esta pergunta, porque ela prepara o terreno para aquilo que ainda precisamos compreender. E se o verdadeiro choque que você provoca não vier de parecer mais jovem, mas de mostrar silenciosamente que uma pessoa pode continuar se transformando quando muitos já esperavam que ela simplesmente se conformasse? Talvez seu maior segredo nunca tenha estado na superfície. Talvez esteja na coragem de deixar algumas versões antigas morrerem sem acreditar que você morreu junto com elas. Existe algo profundamente poderoso em alguém que olha para o próprio passado sem desejar reconstruí-lo exatamente como era, olha para o presente sem fugir dele e olha para o futuro sem exigir garantias antes de continuar caminhando. Porque no fim, o tempo revela mudanças inevitáveis, mas existe uma pergunta que permanece aberta durante toda a jornada. Depois de tudo aquilo que você viveu, quem ainda está esperando para nascer dentro de você? Talvez, depois de tudo o que você ouviu até aqui, nunca mais receba da mesma maneira aquela frase aparentemente simples: você não parece ter essa idade. Porque agora existe outra possibilidade por trás dessas palavras. Talvez algumas pessoas não estejam percebendo apenas um rosto que contradiz suas expectativas, mas uma presença que carrega a história sem parecer aprisionada por ela. Você atravessou experiências que deixaram marcas invisíveis, conheceu versões de si que precisaram ser abandonadas e provavelmente enfrentou momentos em que continuar acreditando na vida exigiu mais força do que qualquer pessoa poderia imaginar. E ainda assim, alguma coisa permaneceu acesa. Não uma juventude artificial que tenta negar o tempo, mas uma capacidade interior de continuar se transformando. Na perspectiva de Carl Jung, amadurecer profundamente não significa preservar para sempre aquilo que fomos, mas integrar aquilo que vivemos para nos aproximarmos cada vez mais daquilo que podemos ser. Talvez o verdadeiro mistério esteja justamente aí. Os anos passaram por você, mas não conseguiram convencer sua alma de que sua história já terminou. Quando você compreende isso, o espelho começa a perder parte do poder que um dia teve sobre você. Ele continua mostrando mudanças, porque o tempo pertence à natureza e ninguém precisa lutar contra essa verdade. Mas existe algo que o espelho jamais conseguirá medir. Quantas vezes você precisou reconstruir sua identidade depois de uma decepção? Quantas máscaras deixou cair
para finalmente respirar com mais liberdade? Quantos limites aprendeu a estabelecer? E quantas partes esquecidas de si conseguiu recuperar depois de anos, vivendo para corresponder às expectativas alheias? A individuação, no pensamento junguiano, aponta justamente para essa caminhada em direção a uma personalidade mais integrada. E talvez seja por isso que algumas pessoas sintam algo diferente quando estão diante de você. Elas enxergam sua aparência, mas percebem também uma presença que não cabe facilmente em categorias. Porque existe uma beleza particular em quem já não precisa convencer o mundo de que possui valor. É a serenidade silenciosa de alguém que começou a reconhecer a própria sombra, diminuir a dependência da aprovação externa e ocupar seu lugar sem pedir desculpas por existir. E talvez essa seja a reflexão mais importante deste vídeo. Nunca permita que um número determine antecipadamente quais partes da sua vida ainda podem florescer. Há pessoas que abandonam sonhos muito antes de perderem a capacidade de realizá-los porque acreditaram nas expectativas que receberam do mundo. Disseram que era tarde para recomeçar, tarde para aprender, tarde para descobrir uma nova versão de si. Mas a vida interior não obedece completamente a esses calendários. Enquanto você ainda consegue questionar padrões, reconhecer partes desconhecidas da própria personalidade, aprender com aquilo que viveu e construir significado para aquilo que ainda virá, existe movimento dentro de você. E movimento é diferente de juventude, é presença. Talvez o que impressione tanto certas pessoas seja justamente perceber que você não está tentando desesperadamente recuperar quem foi no passado. Você está descobrindo quem pode ser agora. E existe uma liberdade extraordinária quando alguém finalmente compreende que não precisa voltar no tempo para sentir que ainda está verdadeiramente vivo. Então, quando alguém perguntar novamente qual é o segredo da sua aparência, talvez você sorria, sabendo que nenhuma resposta simples conseguiria contar a história inteira. Porque ninguém viu todas as noites em que você precisou conversar consigo mesmo, todas as despedidas que obrigaram você a amadurecer, todas as vezes em que sua sombra revelou algo que precisava ser compreendido. Nem todas as ocasiões em que você escolheu continuar quando seria mais fácil fechar emocionalmente as portas. Algumas transformações não acontecem diante do espelho. Acontecem naquele lugar silencioso onde você decide parar de carregar uma culpa antiga, deixar de perseguir quem não escolhe você, abandonar uma máscara que já ficou pesada demais ou simplesmente permitir-se começar novamente. E talvez exista aí uma das mensagens mais bonitas que podemos extrair dessa reflexão. Não tenha medo de envelhecer. Tenha cuidado apenas para não abandonar sua curiosidade, sua consciência e sua capacidade de encontrar significado enquanto o tempo passa. Porque o calendário registra os anos que você viveu, mas jamais conseguirá registrar tudo aquilo que você ainda pode se tornar. E se alguma parte desta mensagem encontrou exatamente aquilo que você precisava ouvir hoje, transforme essa reflexão em um pequeno gesto. Deixe o seu like para que este vídeo alcance outras pessoas que talvez estejam olhando para o próprio tempo com medo, quando poderiam começar a enxergá-lo com mais consciência. Inscreva-se no canal para continuar conosco nessas reflexões sobre Carl Jung, autoconhecimento e os mistérios da vida interior. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que amadurecer não significa desaparecer. E nos comentários, escreva: minha história ainda está sendo escrita. Talvez alguém leia sua frase justamente no dia em que estava pensando em desistir de um sonho por acreditar que já era tarde demais. E antes de sair, carregue esta última imagem com você. Uma árvore não pede desculpas pelos anéis escondidos dentro do tronco.
Cada um deles prova que ela atravessou outra estação. Talvez você também não precise esconder o tempo que viveu. Precisa apenas continuar criando raízes profundas o bastante para que nenhuma estação faça você esquecer que ainda existe vida crescendo em seus galhos.